Salve, salve pessoal, e aí, tudo suave com vocês? Tomara que sim, foi bolsonarista, tá não, viu, meu velho? Depois daquele gado bomba lá, em Brasília, o bagulho ficou louco mesmo pra cima de Bolsonaro. Oxe, mais cedo tava Xandão dizendo que ia ser bagulho de sem anistia. Agora, meu velho, lá na abertura do plenário, Barroso já deu papo que é sem anistia, que tem que pegar Bolsonaro, Gilmar Mendes a mesma fita, meu velho. Citaram Daniel Silveira, Carla Zambelli, e o bagulho foi doideira, meu velho. Bolsonaro, se for fugir, tem que fugir agora, meu velho. Que o bagulho chicote vai estralar pro seu lado, papai. Na humildade, se inscreve no canal, deixa like e comentário pra fortalecer nosso engajamento. Pode comentar qualquer coisa, na dúvida, aquele boi velho sem anistia pra golpista, tá ligado? Os bolsonaristas já ficam logo com perna trêmula, meu velho. E sem mais delongas, bora na sacada aqui no vídeo. Prezados ministros, senhoras e senhores, eu abro essa sessão com uma fala institucional que eu preferiria muito não ter que fazer. E apesar de ainda estarmos no calor dos acontecimentos, e no curso das apurações, nós precisamos, como país e como sociedade, fazer uma reflexão profunda sobre o que está acontecendo entre nós. Onde foi que nós perdemos a luz da nossa alma afetuosa, alegre e fraterna para a escuridão do ódio, da agressividade e da violência? Estamos importando mercadorias espiritualmente defeituosas de outros países que se desencontraram na história. O fato ocorrido por volta das 19h30 de quarta-feira, dia 13 de novembro de 2024, um homem que já foi identificado se aproximou com uma mochila e um extintor de incêndio da Estátua da Justiça em frente ao Supremo Tribunal Federal e jogou um pano na estátua. Diante da movimentação, um segurança do tribunal se aproximou para a abordagem. As imagens das câmeras de vigilância mostraram o momento em que o suspeito deixa a mochila no chão e recua, e mais agentes começam a se aproximar. O homem atirou, então, o primeiro artefato em direção à estátua, que não explodiu, e os agentes corajosamente começaram a cercá-lo. Ele arremessou um segundo artefato, que caiu mais perto da marquise do tribunal e causou uma explosão. A equipe de segurança conseguiu evitar que o homem se aproximasse do tribunal. Diante do cerco, esta pessoa acendeu mais um artefato, se deitou sobre ele e houve uma segunda explosão, causando-lhe morte imediata. Depois disso, a Polícia Judicial fez o primeiro isolamento do local. Na sequência, a Polícia Militar e a Polícia Federal assumiram os trabalhos em parceria com a nossa equipe de segurança para averiguar outros artefatos que estavam na roupa do homem, na mochila e os que ele havia arremessado. Os trabalhos duraram toda a madrugada e o corpo foi retirado às 9h da manhã desta quinta. Em uma coletiva de imprensa concedida no fim da manhã de hoje, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, informou que o autor do atentado mantinha um grande número de explosivos na casa alugada por ele em Ceilândia, que foi alvo de operação policial. Uma gaveta, que felizmente foi aberta por um robô antibombas, gerou uma grande explosão. Ninguém se feriu, mas o episódio mostra o nível de periculosidade das pessoas com as quais estamos lidando. E eu queria aqui, muito especialmente, cumprimentar os agentes de segurança e da Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal pela atuação correta e corajosa, bem como a Polícia Federal e a Polícia do Distrito Federal
pela presteza e empenho com que trataram do assunto. Esse episódio de ontem se soma ao que já vinha ocorrendo no país nos últimos anos. Em fevereiro de 2021, um deputado divulgou um vídeo com discurso de ódio, ofensas e ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal, num grau inimaginável de grosseria e incivilidade. Em outubro de 2022, um parlamentar, notório por esquemas variados, desrespeita a ordem do Supremo Tribunal Federal e ataca os policiais federais com fuzis e granadas. Disse que fazia isso em nome da liberdade. Em outubro de 2022, uma parlamentar persegue de arma em punho um cidadão que havia se manifestado criticamente, em tom, aliás, muito menos grave do que aquele a que todos nós víamos sendo submetidos. Ao longo dos meses de novembro e dezembro, após bloqueio de estradas, milhares de pessoas acamparam nas portas de quartéis por todo o país, pedindo desrespeito ao resultado das eleições e golpe de Estado. Muitos deles insuflados pela afirmação criminosamente mentirosa de que teria havido fraude nas eleições. No dia 8 de janeiro de 2023, milhares de pessoas, mancomunadas via redes sociais e com a grave cumplicidade de autoridades, invadiram e depredaram a sede dos três poderes da República. Relativamente a esse último episódio, algumas pessoas foram da indignação à pena, procurando naturalizar o absurdo. Não veem que dão um incentivo para que o mesmo tipo de comportamento ocorra outras vezes. Querem perdoar sem antes sequer condenar. A gravidade do atentado de ontem nos alerta para a preocupante realidade que persiste no Brasil. A ideia de aplacar e de deslegitimar a democracia e suas instituições, numa perspectiva autoritária e não pluralista de exercício do poder, inspirada pela intolerância, pela violência e pela desinformação. Reforça também e, sobretudo, a necessidade de responsabilização de todos os que atentem contra a democracia. Cabe a pergunta: onde foi que nós nos perdemos nesse mundo de ódio, intolerância e golpismo? Porque subitamente se extraiu o pior das pessoas. Pessoas com visões diversas podem ter respostas diferentes para esse fato, para essa pergunta. Porém, mais do que procurar os inspiradores dessa mudança na alma nacional, o que nós precisamos é fazer o caminho de volta à civilidade e ao respeito mútuo. Superar essa crença primitiva de que quem pensa diferente de mim só pode ser um cretino completo a serviço de alguma causa escusa. A vida não deve ser vivida assim. A sociedade brasileira é plural, o Supremo Tribunal Federal é plural. Aqui estão pessoas que pensam de modo diferente acerca de muitos temas, mas nós nos tratamos com respeito e consideração e estamos todos irmanados nos valores que nos unem como nação e que se encontram na Constituição. E, por evidente, a não violência é um deles. A democracia, como sempre digo, tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. Somos todos livres e iguais. Só não há lugar para quem não respeita as regras da própria democracia, para quem não respeita os direitos fundamentais dos outros, para quem pensa que a violência é uma estratégia de ação. Uma causa que precisa de ódio, de mentira e de violência não pode ser uma causa boa. Repito, ninguém tem o monopólio da verdade, ninguém tem o monopólio da virtude, nem tampouco do amor ao Brasil. Amanhã, nós celebramos a proclamação da República. É uma boa hora
de renovarmos nossos votos e nossas crenças nos valores republicanos. É uma boa hora para um novo recomeço, cada um pensando de acordo com suas convicções, mas sem desqualificar ou agredir quem pensa diferente. Uma pequena revolução ética e espiritual é o que estamos precisando. O Supremo Tribunal Federal, com sua função constitucional de guardião da Constituição, continuará a simbolizar os ideais democráticos do povo brasileiro e a luta permanente pela preservação da liberdade, da igualdade e da dignidade de todas as pessoas. O episódio de ontem será apenas mais uma cicatriz na história, uma história de superação e progressiva construção de um país melhor e maior. Em nome do tribunal, queria agradecer a solidariedade de todos os que assim se manifestaram e, de novo, fazer esse apelo a toda a sociedade brasileira por um novo recomeço, com civilidade, com respeito, com a capacidade de divergir sem precisar desqualificar quem pensa de maneira diferente. Nós estamos precisando retomar um tempo de civilidade e fazer essa pequena revolução ética e espiritual de volta a ser o que nós sempre fomos, um povo afetuoso, um povo alegre, um povo em que as pessoas se gostam e se tratam com respeito e consideração. Presidente. Pois não, ministro Gilmar Mendes. Senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, eminente ministra Carmen Lúcia, eminentes ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhoras e senhores. Como Vossa Excelência acaba de destacar, presidente, o ocorrido na data de ontem merece a atenção de todos nós. A explosão de um carro nas proximidades da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal e a tentativa de um homem que veio a falecer atingir a corte com explosivos configuram mais um ataque às instituições democráticas de nosso país. Em redes sociais, ao que se diz, o cidadão atacava o Supremo e difundia teorias da conspiração contra autoridades, deixando claras as suas intenções. Como Vossa Excelência acaba de fazer, a reconstrução histórica dos últimos acontecimentos nacionais demonstra que o ocorrido na noite de ontem não é um fato, infelizmente, não é um fato isolado. Muito embora o extremismo e a intolerância tenham atingido o paroxismo em 8 de janeiro de 2023, a ideologia rasteira que inspirou a tentativa de golpe de Estado não surgiu subitamente. Pelo contrário, o discurso de ódio, o fanatismo político e a indústria de desinformação foram largamente estimulados no governo anterior. Fruto de um sectarismo infértil, o radicalismo político graçou nas eleições de 2018, em uma campanha caracterizada pela ampla utilização das redes sociais para a difusão de ódio, ataques pessoais e fake news. Com o encerramento das eleições e a instalação de um novo governo em 2019, essa estratégia influenciou não apenas a comunicação oficial do Palácio, do Planalto, como também o discurso dos apoiadores, que radicalizaram o debate político mediante criminalização da oposição, desprezo à alteridade e ataques sistemáticos às instituições de controle que cerraram fileiras contra essas práticas, como a Justiça Eleitoral e a Suprema Corte. Símbolos e feriados nacionais foram sequestrados com objetivos eleitorais, a ponto de, em 2021, a comemoração do 7 de setembro ter sido utilizada para a realização de ameaças ao tribunal, como lembrou ontem o ministro Luiz Fux, a necessidade de enfrentamento que teve durante a sua presidência, incitando os cidadãos ao descumprimento de decisões judiciais. Não foram raras as manifestações públicas organizadas e fomentadas por apoiadores do ex-presidente da República para questionamento da confiabilidade das urnas eletrônicas e da justiça eleitoral. Um movimento que escalonou progressivamente, conforme as pesquisas
de opinião apontavam chances concretas de vitória eleitoral do candidato de oposição. Em todas essas manifestações, eram explícitas as alusões a propostas de fechamento do Supremo e de intervenção das Forças Armadas para a deposição do governo eleito, estampadas em faixas, em discursos e em palavras de ordem. Nos últimos anos, foram diversos os atentados contra as instituições de Estado e os valores centrais da democracia, praticados pessoalmente por expoentes da extrema-direita ou por cidadãos, como de ontem, inspirados por essas lideranças. Tais eventos deixaram marcas indeléveis na história brasileira, projetando efeitos transversais em nosso sistema político e, como Vossa Excelência acaba de dizer, um triste e lamentável retrocesso. Rememoro apenas para citar um caso recente, os graves crimes cometidos pelo ex-deputado federal Daniel Silveira, apurados nos autos do inquérito 4828. Em fevereiro de 2021, o ex-parlamentar foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República pela suposta prática de crimes de coação no curso do processo, incitação de animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constitucionais e tentativa de impedir, com emprego de violência e grave ameaça, o livre exercício das competências constitucionais do Poder Judiciário. Na denúncia, a Procuradoria-Geral narrou que o acusado dirigiu ameaças diretas aos membros da Corte em vídeos divulgados amplamente em suas redes sociais, nos quais dizia estar disposto a matar, morrer e ser preso. Entre as manifestações de desapreço aos poderes constitucionais, chama a atenção a declaração feita em live, realizada em 19 de abril de 2020, na qual o ex-deputado incitou a população a fazer um cerco e invadir os edifícios do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional para retirar os ocupantes na base da porrada. Sob o falso pretexto de atuação nos limites da liberdade de expressão, o presidente da República, à época, concedeu indulto ao condenado. Stephen Levitsky e Daniel Ziblatt ensinam que os processos de erosão democrática ocorrem não raras vezes silenciosamente, sem causar alarde ou perplexidade. Segundo esses autores, em muitos lugares a erosão democrática ocorreu por mecanismos ocultos e dissimulados, muitas vezes de maneira imperceptível para a população em geral. Tais retrocessos, afirmam os autores, vicejam em ambientes de polarização extrema em que os agentes políticos abandonam o dever de tolerância mútua e o respeito pelas instituições de Estado. Uma ressalva deve ser feita em relação ao caso brasileiro. Entre nós, as investidas contra a democracia têm ocorrido explicitamente à luz do dia, sem cerimônia nem pudor. Condutas como as de ontem juntam-se a diversas outras já vivenciadas, como o disparo de fogos de artifício em direção ao tribunal, evento ocorrido ainda em 2020. O desfile de tanques no dia 7 de setembro. Pessoas inconformadas com o resultado eleitoral, acampadas em frente ao quartel-general do Exército e as inúmeras manifestações com líderes políticos e cidadãos levantando faixas e pedindo intervenção militar. Ou frases, ministro Fux, como saudades do AI-5. Quem poderia ter saudade de um regime que instaurou a ditadura completa e instaurou a tortura como método de ação política? Vale ainda lembrar que em dezembro de 2022 houve tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal. Nós não podemos perder esses elos. Portanto, praticamente no dia da diplomação do candidato eleito, ou naquele dia, nós tivemos essas manifestações, invasão do prédio da Polícia Federal, e que na mesma época uma bomba foi plantada em um caminhão que ia em direção ao aeroporto de Brasília. Um caminhão-tanque. Portanto,
insofismável a intenção de causar gravíssimos danos. Essas situações, antes inimagináveis, passaram, infelizmente, a compor o cotidiano da política nacional. Tal tem sido a frequência dos abusos que a consciência crítica da sociedade parece ter ficado um pouco anestesiada com tamanha desordem. Faço esse registro histórico, presidente, porque, a meu sentir, a revisitação dos fatos que antecederam aos ataques de ontem é pressuposto para a realização de um debate racional sobre a defesa de nossas instituições, sobre a regulação das redes sociais, julgamento que, como todos sabem, se avizinha, e sobre eventuais propostas de anistiar criminosos. É essencial que o Brasil e suas lideranças façam um apelo à memória, travando verdadeira luta contra o esquecimento. Por fim, registro que o Supremo segue firme, como Vossa Excelência acaba de afirmar, no seu propósito de defesa da Constituição Federal e das instituições democráticas, na defesa deste padrão civilizatório estabelecido constitucionalmente. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. Passo a palavra ao Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet Branco. Muito obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, saúdo todos os ministros integrantes do tribunal, todos os presentes. E, senhor presidente, a Procuradoria-Geral da República presta plena e sentida solidariedade ao Supremo Tribunal Federal pelo lamentável episódio da noite de ontem. Fica claro que o desrespeito às instituições continua a ter sinistros desdobramentos, demonstrando a importância do esforço que vem sendo desenvolvido pela Procuradoria-Geral e pelo Supremo Tribunal na apuração de responsabilidades e punição por atos violentos de propósito antidemocrático. Muito obrigado. Boa, Gonet, mas tá na hora de agir, né, meu velho? Manda uma prisão preventiva aí pra cima dessas galera mais periculosa, pra liderança mais pá, tá ligado não? Pra essas galera que fica se escondendo em embaixada e tal, que já fortalece nós, que só falar também não vai adiantar não. Ei, na moral, o que é que vocês acharam do bagulho, meu velho? O bagulho vai azedar pro lado de Bolsonaro, não vai não? Azedou, papai. Oxi. Não adianta agora mais escrever cartinha nem nada não, Bolsonaro, já era. Ei, na humildade, se inscreve no canal, deixa like, comenta também pra ajudar o engajamento. Pode comentar qualquer coisa, tá ligado? Viva Lula, viva Xandão, viva a democracia. Bora, Gonet. Faz alguma coisa aí, faz teu nome e outra fita. Que nem Lula disse, o preço da carne tá caindo mesmo. Oxi, é churrasco pra nós, fogo no gado, papai. Agora não é pra se explodirem não. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!